tudo em ordem, achar sempre que está contaminado. Quando a pessoa tenta resistir a essas ideias obsessivas, ela sente muita ansiedade e fobia, chegando a ficar com medos irracionais de algumas situações, pessoas, animais e até objetos. Esses são apenas alguns dos sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o Dr. Antônio Peregrino. Doutor, o que são os transtornos de ansiedade e se o TOC é um desses? Os transtornos de ansiedade são aqueles nas quais uma ansiedade que seria chamada normal, comum em todas as pessoas, adaptativa, para que a gente fique alerta para as coisas do dia a dia, ela aumenta muito de intensidade e provoca sintomas e sinais tais como a respiração oprimida, taquicardia, tensão, desconforto psicológico, um medo de não sei o que, um medo vago, um medo difuso. Esses são os transtornos de ansiedade. Em algumas ocasiões, há essa ansiedade chamada patológica, uma ansiedade intensa, persistente no tempo, uma ansiedade que compromete o desempenho do indivíduo no dia a dia, se associam pensamentos repetitivos, tais como a ideia de que está sujo, de que o ambiente em que ele vive está sujo, que ele precisa repetidamente lavar as mãos para não ficar sujo, e outros pensamentos do tipo checar se portas estão fechadas, etc. Ele costuma repetir a verificação e verificar se a porta está aberta, lavar-se repetidamente, num quadro que passa a se chamar de transtorno obsessivo-compulsivo. Existem momentos mais propícios para o surgimento do TOC? Geralmente, os transtornos de ansiedade, como um todo, o TOC não é diferente, se iniciam na idade de adulto jovem, em torno de 18 a 25, 30 anos de idade. Eles costumam ter uma prevalência aumentada no sexo feminino e, por essa idade em que o indivíduo está começando a sua vida profissional, acadêmica, a sua vida de relações afetivas, é quando os transtornos de ansiedade geralmente costumam iniciar-se. Como perceber que a pessoa está sofrendo de TOC? Bem, a sintomatologia, a intensidade da ansiedade, a persistência dela no tempo, o comprometimento do desempenho das tarefas habituais, acadêmicas, familiares, profissionais do indivíduo, são fatores importantes associados a sintomas do tipo a descrição de repetitividade do pensamento, repetitividade de comportamentos, para os quais ela não consegue um controle, um autocontrole. O transtorno interfere de alguma maneira no organismo? Interfere, sim. Diversas coisas, como, por exemplo, a maior prevalência de doenças clínicas está associado aos transtornos de ansiedade. Pacientes ansiosos, mais frequentemente, têm repetição de ansiedade. A própria enfermidade obsessivo-compulsiva leva a um grau de astenia, de cansaço, de abatimento. Muitas vezes se associa à depressão do humor, perda de peso, falta de apetite, alterações do sono. Todos esses são eventos que encontramos no paciente com transtornos de ansiedade. Como é o transtorno na população? Muita gente sofre do TOC? Aproximadamente 4 a 5% das pessoas pode apresentar um transtorno de ansiedade em algum momento na vida. Essas taxas podem ser maiores se a gente fala em ansiedade como um todo, mas particularmente no transtorno obsessivo-compulsivo, em torno de 3% da população está acometida. Quando a pessoa percebe que ela tem que procurar um profissional, e quais os tipos de tratamentos? Bem, a percepção de que ela precisa procurar um profissional tem mudado, até mesmo porque com diminuição de estigma com relação às alterações que nos acometem no psicológico, as alterações chamadas psiquiátricas, maior divulgação pela imprensa, melhor conhecimento por parte da população como um todo, a psicoeducação chamada, os pacientes têm identificado, têm lido, têm sabido sobre esses transtornos e procuram. Muitas vezes são os seus familiares, o namorado, a namorada, um amigo de trabalho que identifica e alerta para ele. Os tratamentos são de mais de uma forma. Existe a farmacoterapia para diversos desses transtornos em diversas intensidades, dependendo da intensidade é necessário a utilização de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, são medicamentos que melhoram a transmissão da química cerebral, particularmente de substâncias como serotonina, noradrenalina, hoje já mais conhecida da população, e também a ele se associa o tratamento chamado psicoterápico.
As terapias, sobretudo a terapia chamada cognitivo-comportamental, tem sido de excelentes resultados para os transtornos de ansiedade. De que maneira os familiares e as pessoas que convivem com o paciente podem contribuir para que ele supere esse transtorno? O familiar pode ser um grande aliado na melhora do paciente e na ajuda ao médico para o planejamento terapêutico. Ou pode, ao contrário, ser um elemento de muita dificultação. Para você ter uma ideia, alguns familiares acreditam que um transtorno de ansiedade é uma coisa mais grave do que seja, o paciente seria pensado como uma pessoa louca, sem raciocínio, sem condições. Em algumas ocasiões se acha que psicofármacos são bolinhas, que isso vai deixar o paciente dependente, e isso dificulta muito o tratamento. O familiar que tem conhecimento sobre o assunto apoia, ajuda, incentiva o paciente a tratar-se, é um grande aliado para o tratamento de uma forma geral. Obrigada, doutor Antônio Peregrino, pelas informações. Se o assunto ainda não ficou totalmente claro, envie a sua pergunta através da nossa seção Esclareça as suas dúvidas.